Vamos ler então a Sagrada Escritura. Mateus 23, 29. Diz a palavra, meus irmãos: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, pedimos perdão por qualquer pecado que haja em nossa alma neste momento, pelo sangue de seu Filho Jesus. E suplicamos, Senhor, fale conosco, abençoe esta breve série de mensagens sobre a reforma e o cristianismo autêntico, Senhor. Oramos para que o Senhor nos conduza, fale conosco hoje à noite, fale conosco por toda essa série e venha nos levar, Senhor, à verdade, para a nossa santificação, quebrantamento, para que o nosso cristianismo não seja falso, mas verdadeiro, para a glória do seu nome. No Senhor Jesus nós oramos, Senhor, e nós damos graças. Fale conosco. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, hoje de manhã eu estudei com vocês, meditei com vocês aqui neste texto e no Salmo 50. Nós chegamos a um ponto aqui, que nós dissemos, em que é possível fazer isso que os judeus eles fizeram aqui, os fariseus, os religiosos, fizeram no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, celebrar, honrar o nome dos antigos profetas e dizer assim: se nós existíssemos na época dos nossos pais, nós nunca teríamos matado os profetas, nós nunca teríamos nos associado com este crime, com esta perseguição. E adornam, então, honram os túmulos dos profetas, como diz aqui o Senhor Jesus no versículo 29, edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Ou seja, essas pessoas, elas diziam assim: nós não teríamos matado os profetas. E dizem também: nós honramos os profetas, fazendo seus túmulos, celebrando o nome deles, honrando o nome deles, enfim. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: vocês dizem isso, mas na verdade vocês são filhos dos que fizeram isso no passado. E isso testifica contra vocês. Vocês são iguais, vocês não são diferentes. Vocês dizem que não matariam, mas vocês matariam sim. Porque vocês matam os profetas do tempo de vocês. Vocês perseguem
os profetas do tempo de vocês. Vocês honram o nome desses profetas, mas vocês não honram a pregação e a palavra que os profetas antigos trouxeram para vocês, porque vocês fazem a mesma coisa com os profetas de hoje. Nós chegamos aqui ao ponto de associar, irmãos, aqui, de fazer uma comparação disso que está acontecendo aqui com a reforma. Esse é o mês da reforma, esse é o mês em que nós estamos lembrando mais o aniversário da reforma, quando Martinho Lutero publicou as suas teses, e aquilo começou ali uma revolução naquela época. Mas é possível, irmãos, e foi esse ponto que eu encerrei a mensagem desta manhã, é possível nós ficarmos lembrando da reforma, ficarmos lembrando desses homens antigos e dissermos assim, nós não perseguiríamos a eles, nós não faremos nenhum mal a eles, como pessoas naquela época fizeram. E é possível nós honrarmos aqueles nomes antigos, falarmos deles, honrarmos a eles, como essas pessoas também estavam fazendo aqui, mas no sentido de que hoje, desprezando, honrando o passado, falando o passado, mas desprezando hoje a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro cristianismo. E nós precisamos perceber muito bem que aqui o Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele é o reformador. Ele está fazendo o que os antigos fizeram na época da reforma, o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. Porque o que os reformadores queriam? Os reformadores, eles estavam olhando, como eu falei para vocês pela manhã, eles estavam olhando para a religião, o cristianismo da sua época e dizendo assim, está errado. Esse cristianismo não é autêntico, esse cristianismo não é verdadeiro. O nosso culto está corrompido. Nós não estamos vendo essas coisas que nós vemos hoje, nós não vemos na palavra de Deus. Nós não estamos vendo o verdadeiro evangelho ser proclamado, nós não estamos vendo o culto verdadeiro ser feito a Deus. E aí eles começaram a denunciar isso e a falar disso e chamar a igreja para o arrependimento. O Senhor Jesus Cristo também está fazendo a mesma coisa. Ele está batendo de frente com os religiosos da época dele, está dizendo assim, olha, vocês são falsos, vocês são hipócritas. Ele está, na verdade, colocando esses religiosos naquela posição lá de que Deus fala no Salmo 50, daqueles que tinham a religião, que tinham as cerimônias, que até faziam aqueles cultos e cumpriam aquelas obrigações, que tinham a lei na sua boca, que professavam a aliança de Deus, mas que não tinham o coração voltado verdadeiramente para Deus, que eles não davam graças a Deus no seu coração, não invocavam o Senhor, não eram libertos e não glorificavam a Deus. Aqueles que, apesar de recitar a lei de Deus e de confessar a lei de Deus com a sua boca, de confessar a aliança, mas sentavam com ladrões, é isso que diz lá no Salmo 50, eles se associavam com adúlteros e falavam mal e difamavam os outros. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, irmãos, nesse trecho, é um trecho muito duro, são os ais de nosso Senhor contra a religião estabelecida da sua época. Ele está dizendo assim, vocês são hipócritas. Ele diz no versículo 13, ele já começa assim, ele diz, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês são falsos, vocês não têm uma verdadeira religião, um verdadeiro temor a Deus. Ele está falando com homens que eram considerados padrão de piedade na sua época, irmãos, da religião judaica. Ele está dizendo, vocês são hipócritas, vocês são falsos. Esses homens, eles dizem que celebram, que honram os profetas antigos e que não matariam os profetas antigos se tivesse vivido no tempo deles, mas são esses que o Senhor Jesus Cristo diz, não, vocês são de uma religião hipócrita, e se os profetas fossem do tempo de vocês, vocês também matariam, porque vocês são filhos dos que mataram, vocês têm a mesma natureza. Versículo 34 ele diz, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis. Jesus está falando agora do tempo dos escribas e fariseus, e foram isso que eles efetivamente fizeram com os apóstolos, com os pregadores daquela época. A uns vocês vão matar, crucificar, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Vocês são tão assassinos
quanto os que mataram os profetas antigos. Jesus está denunciando isso, irmãos, porque esse é o ponto da reforma. O ponto da reforma é que a reforma ela é uma obra da graça de Deus, do Espírito Santo, que chama as pessoas para analisar o seu cristianismo, denuncia o cristianismo hipócrita, falso, que tem cerimônia, que tem cultos, que professa fé, que, como eu falei de manhã, que tem até ortodoxia, pode ter até boa doutrina, pode ter muita coisa, mas não tem temor de Deus verdadeiramente. O coração, como o Senhor Jesus Cristo fala aqui, eles limpavam o copo por fora, mas não por dentro. É aquele grande versículo que eu chamei muita atenção hoje de manhã, no versículo 26, que diz: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ou seja, a grande questão é o interior, a grande questão é o coração. A reforma é um chamado para uma religião do coração, irmãos. E hoje, o que eu estou aqui chamando os irmãos para refletirem, para nós refletirmos juntos, é que nós não podemos cair no mesmo erro dos fariseus. Nós não podemos falar de Lutero, de Calvino, dos puritanos, mesmo no nosso caso aqui, batistas, dos primeiros batistas que pertenciam aos reformadores e ao movimento puritano. Nós não podemos falar desses homens e dizer assim: grandes homens, grandes pregadores, homens piedosos, nós não os perseguiríamos, nós não os mataríamos. Sim, isso aí não é suficiente. A grande questão é, essa mensagem da reforma que eles anunciaram naquele tempo, ela está em nós? Não basta, eu falei aqui de manhã, não basta honrar os antigos pregadores, ministros do passado que foram perseguidos, por proclamar uma religião verdadeira, se a nossa religião não for a mesma deles. Isso é absolutamente possível. É isso que eu estou chamando a atenção. Esse é o alerta da palavra de Deus. A reforma, ela não é simplesmente para nós ficarmos celebrando, para nós ficarmos falando dela, mas ela tem uma mensagem para nós hoje. O que o Senhor Jesus está denunciando aqui, como um reformador do seu tempo, é dizendo assim: a religião de vocês é uma religião de hipocrisia. E nós precisamos hoje trazer isso para o movimento reformado moderno, para as igrejas históricas, para as igrejas evangélicas no nosso país, para tudo que está acontecendo no nosso país, e perguntar o seguinte: o que a reforma tem para nos dizer para estes dias, para os nossos próprios dias? O nosso cristianismo, irmãos, para nós podermos falar dos reformadores e dizer assim: nós honramos a eles, mas honramos a religião deles, a religião do coração, a religião de uma mudança interna, do lavar o copo por dentro, ou só é externalidade, só é questões exteriores, cerimônias, professar fé, até mesmo ter ortodoxia. Mas o coração, a grande questão, a religião verdadeira é a religião do coração. Esse é o meu ponto, e é aqui que nós ficamos de manhã. Mas tem uma coisa que eu encerrei dizendo para vocês, irmãos. É uma denúncia, é um alerta para todos nós, e se nós ficássemos aqui, nós nos desesperaríamos, porque nós somos assim, por natureza, somos como os fariseus, mas graças a Deus, que Deus opera a sua graça em nossa alma. E no versículo 34, eu chamei a atenção dos irmãos hoje de manhã, em que o Senhor Jesus Cristo diz: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Eu vos envio. Deus está enviando, o Senhor Jesus envia. O Senhor Jesus tem o seu povo, tem os seus ministros, e tem o seu povo que ouve esses ministros. Então, a reforma, ela é uma realidade. A reforma não é para ser celebrada, como os fariseus celebravam os antigos profetas, sem ter a religião dos antigos profetas. Mas a verdadeira reforma, sim, podemos celebrá-la, podemos lembrar dela, mas ela tem que ser reforma hoje. Nós precisamos da reforma hoje. Nós precisamos chamar os cristãos para uma religião do coração. E Deus está fazendo isso no seu povo, irmãos. Deus está enviando os verdadeiros ministros, Deus está operando essa graça. E a partir daqui, eu tenho, na verdade, esta mensagem, mais a mensagem do domingo que vem, que nós vamos ter somente à noite o culto, devido às eleições. Eu quero falar nessas duas mensagens a respeito exatamente dessas duas, vamos dizer assim, dessas duas operações, para nós podermos entender
o que está acontecendo? Sempre no seio dos que confessam o cristianismo, no caso aqui dos que confessavam o judaísmo, né, dos que confessam a religião divina, a religião de Deus, aqueles que dizem, não, nós tememos ao Senhor, nós cremos na palavra, na revelação que Deus tem dado pelos antigos profetas. Pois bem, existem duas coisas que estão acontecendo entre essas pessoas que estão fazendo esse tipo de profissão de fé, meus irmãos. E uma delas é a operação do pecado, que gera uma religião, então, uma religião falsa, uma religião hipócrita. E esta operação está no versículo 34, quando o Senhor Jesus Cristo diz, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. Deus envia, mas existe algo pecaminoso no coração dos ouvintes, porque eles não recebem os enviados, eles matam os enviados. Vejam os verbos, né? Vamos ver os verbos do verso 34. Verbo matar, verbo crucificar, verbo açoitar, verbo perseguir. Né? Vou repetir aqui. Matar, crucificar, açoitar, perseguir. Jesus diz, a uns vocês vão matar e crucificar, vocês vão tirar a vida. A outros vocês vão açoitar, vocês vão torturar, maltratar nas vossas sinagogas. E a outros vocês vão perseguir de cidade em cidade, vocês vão tirá-los, expulsá-los das vossas cidades, eles vão ter que ir para outra cidade, mas vocês vão lá na outra cidade persegui-los. Tudo isso mostra, meus irmãos, que existe uma operação no coração dos homens, e esta operação que faz com que eles, ao ouvirem a palavra dos profetas verdadeiros, eles têm essa reação. Então existe algo dentro deles, no coração deles, que faz com que eles matem, crucifiquem, açoitem, persigam. E é isso aqui que eu quero tratar com vocês essas 2 noites, mas não é só isso, porque se fosse só isso seria falar só da doença, né? E nós não somos anunciadores de más notícias, nós anunciamos o que é mal para poder trazer a boa notícia. Mas existe outra operação, que é essa que está no início do versículo. Quando o Senhor diz, eu vos envio profetas, sábios e escribas. Isso significa que o Senhor está enviando e que Ele está operando nesses homens e através desses homens, para que alguém seja profeta, para que alguém seja sábio, para que alguém seja escriba. Deus opera nele, Deus opera a graça no seu coração. E Deus o envia, então, para que ele anuncie essa palavra da graça de Deus às outras pessoas. E aqui, o contexto todo é um contexto dos ais, né, das maldições, e essas pessoas que estão aqui, que o Senhor Jesus está dando esse ai, essa maldição, o contexto mostra que essas pessoas não ouvem, mas é próprio desse contexto, mas nós sabemos que nem todos vão deixar de ouvir. Quando nós lemos outros textos das Escrituras, tanto no Antigo Testamento, não foram todos que concordaram com a morte dos profetas, não foram todos que rejeitaram os profetas, né? E não são todos foram todos também que rejeitaram os apóstolos e que mataram os profetas daquela época. Não foram todos que rejeitaram João Batista, nem todos aprovaram que se cortasse a cabeça de João Batista, nem todos apoiaram aquelas coisas, esse tipo de assassinato, de morte, crucificação, de açoite e perseguição aos profetas. Existiram aqueles que creram, que ouviram, que foram salvos. Existiram aqueles que ouviram o Senhor Jesus. Jesus Cristo foi crucificado, mas ele tinha os seus discípulos. Existiram aqueles que perseguiram os apóstolos e mataram, mas muita gente creu. Então nós temos aqui, meus irmãos, 2 operações. Uma operação do pecado, que rejeita os profetas, e uma operação da graça de Deus, que ouve os profetas. E essa operação está tanto nos profetas como nos ouvintes, né? Então, para nós sabermos que essa mensagem da reforma, o que é a reforma? A reforma é uma denúncia da falsa religião,
hipócrita e um anúncio da verdadeira religião. Se nós pudéssemos definir de maneira mais básica, é isso. É o anúncio do autêntico cristianismo, é uma batalha pelo autêntico cristianismo, que é a religião do coração, é do copo lavado por dentro, do prato lavado por dentro, do sepulcro. Não é a religião do sepulcro caiado, não é a religião da beleza por fora, mas religião da mudança interna. Então, quando nós percebemos isso, irmãos, nós vamos entender que esse povo aqui, os fariseus, eles são hipócritas em celebrar a memória dos antigos profetas, quando na verdade eles eram assassinos dos antigos profetas, eram filhos dos assassinos, e eles matavam os profetas do tempo dele. Mas tem uma pessoa aqui, que é o próprio Filho de Deus, Deus encarnado, que ele está aqui na posição diferente, ele é o reformador. E ele está anunciando que existe um resultado diferente da pregação dos profetas. Pessoas não vão matar os profetas, mas vão crer nos profetas. E o Senhor Jesus foi enviado exatamente por isso. Eu queria, para nós reforçarmos aqui esse ponto, olharmos, por exemplo, um texto que nós temos já estudado bastante aqui nas exposições de João, que é, abra comigo agora, por favor, por gentileza, irmãos, Evangelho de João, no capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo, ele fala, no início do capítulo 16, ele fala da operação do pecado, quando ele diz assim: tenho-vos dito essas coisas, capítulo 16, verso 1, tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Então veja que aqui é o pecado da ignorância espiritual. Eles não conhecem a Deus, mas eles não conhecem a Deus não é porque Deus não se revela, é porque eles não querem saber de Deus. E eles vão expulsar os apóstolos das sinagogas e vão matar os apóstolos. E eles vão fazer isso cuidando que estão fazendo um serviço a Deus. Isso aqui é a operação do pecado. É aquilo que eu poderia chamar da antirreforma. Mas, mais adiante um pouquinho, lá no versículo 13, o Senhor Jesus Cristo diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, esse Espírito Santo, ele iria guiar os apóstolos, mas não somente os apóstolos, mas na verdade toda a igreja, à verdade. E não falaria de si mesmo, mas traria o que tivesse ouvido, a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo. E ele iria glorificar a Cristo, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Então veja que lá, na operação do pecado, Jesus diz, eles não conhecem o Pai, mas aqui eles dizem, vocês vão receber o que é do Pai, pelo Espírito Santo. Então aqui, lá não conhece o Pai, aqui conhece o Pai. E aí, meus irmãos, eu quero avançar, colocar para vocês a questão dos 5 solas da reforma, porque tem tudo a ver com isso. Então, foi assim sintetizada um resumo da grande mensagem da reforma, dos grandes princípios da reforma protestante, em 5 pontos: sola scriptura, solus Christo, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Então são termos latinos que, na verdade, na nossa língua simplesmente significam o quê? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. Esses 5 pontos, irmãos, aliás, esses 5 solos, eles são, vamos dizer assim, o resumo, aquilo que nós podemos resumir em princípios básicos, a religião verdadeira, a religião do coração. E toda religião falsa,
ela combate isso. Então, quando acontece a reforma, essas coisas vão acontecer. Quando realmente o Espírito Santo está trazendo os que professam o cristianismo para a verdadeira palavra de Deus, essas pessoas vão começar a levar a sério a Escritura, vão começar a realmente crer no Senhor Jesus e olhar e confiar apenas no Senhor Jesus, vão entender que tudo é pela graça e vão estar sendo verdadeiramente objetos da graça de Deus. Elas estarão também entendendo e compreendendo que não são as obras, não é nada que elas possam fazer, mas elas recebem isso unicamente pela fé, gratuitamente da parte de Deus, a salvação e tudo que Deus dá em Cristo. E elas vão cada vez mais viver para Deus, para a glória de Deus. Então, essas pessoas elas vão ouvir a Escritura, essas pessoas elas vão crer somente em Jesus Cristo, essas pessoas elas vão entender que tudo é pela graça e a graça estará operando nelas, essas pessoas estarão desistindo de toda a justiça própria, estarão confiando unicamente no Senhor Jesus, e a fé somente a fé, elas não sem obras, e essas pessoas elas vão se voltar para Deus, amando a Deus e desejando viver para a sua glória em todas as coisas. Mas a religião falsa, a religião que não é do coração, vai ser o oposto disso. Ou seja, irmãos, quando não está acontecendo a verdadeira obra da graça de Deus, mas é o coração humano produzindo uma religião, produzindo um cristianismo falsificado, as pessoas não vão ouvir a palavra de Deus. Ou podem até fazer de conta que ouvem, mas não ouvem verdadeiramente. As pessoas vão ouvir outras fontes. As pessoas elas vão escolher outros salvadores e outros messias, de todo tipo, de toda sorte de messias, mas não o Senhor Jesus Cristo. As pessoas elas vão acreditar que elas têm algum poder delas e vão depender do seu próprio poder, da sua própria capacidade para chegar a fazer o que Deus está ordenando. Elas vão depender dos recursos humanos, da força humana. As pessoas, elas não vão crer, não vão entender que é somente a fé sem obras, mas elas sempre vão colocar alguma justiça própria, alguma obra na religião, de forma que sempre vai ser alguma coisa dependendo delas, dependendo da justiça delas, dependendo da obra delas. E as pessoas também, por último, e esse é o ponto na verdade final, é o mais importante, porque tudo desemboca no seguinte: a quem você adora? A quem você adora? Quem é que vive no trono do seu coração? As pessoas na falsa religião, elas não adorarão a Deus, elas vão adorar um ídolo, mesmo sendo religiosa. E eu não estou aqui falando, irmãos, o meu ponto é exatamente esse. Veja, eu não estou falando dos ateus, eu não estou falando dos céticos, eu não estou falando também daqueles que têm declaradamente uma vida imoral. Eu não estou falando daqueles que vivem na imoralidade sexual, declaradamente, ou nas drogas, ou na bebedeira. Eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de religiosos. Meu ponto aqui é religião. Tá? Meu ponto aqui são pessoas que professam o cristianismo. Meu ponto nessa série não é tratar com os irmãos sobre os ateus e sobre os que vivem uma vida declaradamente moral, que manifestam isso para a sociedade. Não, eu estou falando de que existe um tipo de piedade falsificada, um tipo de religiosidade falsificada, um tipo de cristianismo falsificado, um tipo de reforma falsificada, um tipo até de movimento reformado falsificado. Se pode falsificar tudo. A religião humana, ela é extremamente, vamos dizer assim, enganosa, porque ela parece ser, né? Se vocês olharem aqui o texto, quando diz aqui no versículo 27, sepulcros caiados.
parece bonito. Copo limpo só por fora, parece limpo. Quando eles dizem no versículo 30, se nós existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos, observe bem, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas, parece um discurso piedoso. Nós não aceitamos o que aquelas pessoas do passado fizeram. Quando, enfim, o Senhor Jesus Cristo diz lá em João 16, que eles serão mortos por pessoas que acreditam que estão com isso fazendo o quê, irmãos? Um culto a Deus. Parece religião verdadeira. Então, tudo é no nível da aparência. Ou seja, irmãos, o grande problema é que quando os reformadores começaram a denunciar as coisas naquela época, eles não estavam denunciando ateus, céticos, homens que não acreditavam em Deus. Eles estavam falando contra pessoas, contra a vida e a doutrina de certas pessoas que diziam ser de Deus, que estavam na igreja, que estavam no meio da religião, que estavam no seio da igreja estabelecida na época. Então, nós temos que perceber que esse tipo de engano é muito comum e é muito, vamos dizer assim, talvez seja mais perigoso que outros enganos do pecado, porque o discurso que vem em nome de Deus não é um discurso que vem declaradamente em nome do diabo. Não é um discurso que vem declaradamente contrário a Cristo. É um discurso com aparência cristã. Mas o profundo disso, a essência de tudo, é que esse discurso é contrário a Deus, porque, na verdade, é um ídolo que está sendo adorado e é um discurso do anticristo. A Bíblia mostra, por exemplo, que aquela grande figura do futuro que vai aparecer, o anticristo, ele terá um braço político, mas um braço também religioso. Quando o anticristo se manifestar, ele vem com uma forma ilusória, de maneira que ele não vem declaradamente contra Deus, mas ele vem com um braço político e um braço religioso. A grande sedução da falsa religião é que ela parece verdadeira religião. É que ela parece que é de Deus. Isso é desde o início, meus irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, agora, por favor, em Gênesis capítulo 4. Eu já falei algumas vezes aqui neste exemplo, mas esse é um exemplo muito importante, muito significativo, meus irmãos, sobre isso que eu estou lhes falando. E é isso que a reforma denuncia. A reforma, ela é um combate a um cristianismo falsificado, a um culto falsificado. Quando Lutero pregou aquelas teses, ele não estava falando, repito, contra ateus, ele estava falando contra religiosos. E aqui nós temos o capítulo 4, que diz assim, Gênesis, né? Versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu o semblante. Quando o Senhor Jesus Cristo diz no texto que tem sido a base dessa nossa breve série, lá em Mateus 23, os irmãos, não preciso abrir agora, mas eu quero ler aqui, para citar textualmente aqui para não errar, o Senhor Jesus Cristo diz assim, irmãos, versículo 35 do Mateus 23, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel
Então veja que o Senhor traz para essa denúncia e diz que esse sangue lá de Abel vai cair sobre aqueles homens também, porque eles são filhos de Caim. Eles são iguais a Caim, eles matam os profetas como Caim matou Abel. Então isso, irmãos, nos liga imediatamente a Caim e Abel. Todo o nosso assunto aqui é sobre religiosidade falsificada, sobre cristianismo falsificado. E Caim era religioso. Caim, ele foi, no versículo 3, estou lendo Gênesis 4, 3, e ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então Caim, ele está indo cultuar a Deus. Caim não é um ateu. Caim é um religioso, indo para a igreja. Tá? Não tinha igreja naquela época, né? Como a nossa, mas eu estou fazendo uma comparação. Caim, ele está indo cultuar, adorar a Deus. E aí ele traz o fruto da terra como oferta ao Senhor. Abel também vai para a igreja. Abel também vai cultuar. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E aí ambos vão cultuar a Deus, vão para a igreja. Repito, não é que tinha igreja como a nossa naquela época, mas eu estou fazendo uma associação. Você saiu da sua casa hoje para vir cultuar, não foi, meu querido irmão, minha querida irmã? Pois bem, se Caim vivesse hoje, talvez Caim fosse de uma das nossas igrejas. Tá? Caim não era um homem ateu. Caim, ele vai cultuar, Caim vai adorar, Caim vai na igreja. E Abel também vai. Então, por toda a história, nós temos uma religião de Caim e uma religião de Abel. Agora, o Senhor atenta para Abel e para a sua oferta. Isso significa o seguinte: o Senhor aceita a oferta de Abel. O Senhor aprova o culto de Abel. Mas o Senhor não atenta para a oferta de Caim. Então, os dois são religiosos, entendeu? Os dois vão cultuar. E os dois, aparentemente, vão cultuar o mesmo Deus. Professam o mesmo Deus. Só que Caim é rejeitado. Abel é recebido. Por quê? Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo diz lá que Abel é justo. E se nós pegarmos Hebreus, 1 João, que falam dessas relações entre Caim e Abel, a Escritura ela vai mostrar que Abel tinha fé. Caim não tinha fé. A Escritura vai mostrar que Abel realmente ele foi ali adorar a Deus, ele foi ali glorificar a Deus. E Caim não. Caim foi ali para prestar um culto de acordo com ele, de acordo com a sua vontade. Era o culto da vontade. Portanto, nós vemos aqui, por exemplo, e esse é um ponto muito importante, que Abel, ele mata um animal, ele derrama sangue, e sangue vai aparecer por todo o Antigo Testamento como um símbolo do Senhor Jesus Cristo, mas Caim não mata animal algum. Isso tem um grande significado, irmãos. Isso tem a sua importância, porque aqui aponta ou para Cristo ou para outro tipo de sacrifício. Nós temos aqui um homem que vai cultuar a Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desígnio, que é Caim, e que não crê realmente no Senhor no seu coração, e nós temos um homem aqui que crê, que é justo e que vai adorar a Deus de acordo com aquele sacrifício que Deus aponta, que foi inclusive quem primeiro derramou sangue para cobrir a nudez do primeiro casal foi o próprio Deus, né? Vocês conhecem a história. Então, sangue vai aparecer por todo o Antigo Testamento. Então, nós temos aqui o culto, a religião verdadeira. O que faz a diferença entre um homem e outro homem é que um homem, ele
crê, o homem, ele espera na promessa de Gênesis 3,15, naquele que viria pisar na cabeça da serpente. O outro resolve trazer um outro tipo de oferenda, de apresentar a Deus, e não vai ali com fé. Um desses homens, ele ouve a palavra de Deus, no caso Abel, na promessa de Gênesis 3,15, o outro não. Um destes homens, ele faz não o culto de acordo com a vontade dele, para a glória dele, mas ele vai ali honrar e glorificar ao Senhor. Já Caim não, Caim quer ser glorificado, quer ser honrado, quer que, enfim, as coisas sejam de acordo com ele. Isso tanto é verdade, irmãos, que Deus, ao não aceitar a oferta de Caim, Caim não se quebranta, Caim não se arrepende, Caim não diz assim, não, o que aconteceu? Eu vou buscar o Senhor, eu vou me arrepender, eu vou procurar entender melhor qual é a vontade do Senhor. Não, Caim é aquele do Salmo 50. Do Salmo 50. Vamos olhar aqui de novo o Salmo 50. Não fecha aí o Caim, tá bom? Mas eu estou juntando, unindo escritura com escritura para vocês perceberem a religião da hipocrisia, falso cristianismo. Todos os dois foram para a igreja, Caim e Abel. Mas olha o que diz o Salmo 50. Salmo 50 diz assim. A partir do verso 16. Mas ao ímpio, diz Deus, que fazes tu, 50:16, tá? Diz assim, mas ao ímpio, diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Você está entendendo? O que esse ímpio faz? Ele cita as escrituras, ele fala da aliança de Deus na sua boca, ele parece um religioso, sabe? Ele vai também para a igreja, mas ele odeia a correção. Não corrijam este homem, porque ele odeia ser corrigido. E ele lança as palavras de Deus para detrás dele. Esse é Caim. Caim, quando ele é repreendido pelo Senhor, Deus não aceita o culto dele. Isso aqui é uma repreensão do Senhor. Deus diz assim, esse culto não aceita. Voltando para Gênesis. Ele se ira, Caim fortemente se ira, versículo 5, e decai-lhe o semblante. E aí o Senhor vai lidar mais uma vez com Caim e vai conversar com ele. E diz, por que, versículo 6, por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Aí Deus dá um alerta para Caim. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus está dizendo, Caim, o pecado está em operação. O pecado está em operação. Tu não deves te deixar levar pelo pecado. Cuidado com o pecado. A grande questão, meus irmãos, aqui, é que a religião de Caim é uma religião de culto, de aparência, mas quando Deus fala, fica irado, rejeita, porque ali é um engano do coração humano, do pecado humano. O próximo passo de Caim é que ele não somente fica irado, mas ele fica também invejoso. E ele começa a guardar no coração o ódio contra Abel, o justo. Inveja, ódio, perseguição. Ele é o perseguidor. Quando os líderes religiosos, eles estavam perseguindo Jesus, o que o texto lá, o que a palavra diz textualmente que eles estava acontecendo com eles? Eles eram movidos pelo quê? Vocês lembram? Pela inveja. Inveja. Então, irmãos, essas coisas já
se voltam contra o próximo. Então, uma característica importantíssima da religião falsa é que ela é uma religião que não glorifica a Deus, que não adora a Deus. Esse solas aqui, Caim não ouvia a Escritura, sola Escritura, não, Caim não tinha sola Escritura. Caim não ouvia a palavra de Deus. Caim queria a sua própria religião de acordo com a sua mente. Caim não dependia de Cristo, não esperava na promessa, não tinha fé em Jesus. Caim não queria a religião da graça, daquilo que é totalmente dependente de Deus e não da força humana. Caim queria uma religião dele, de acordo com seus méritos, vontade e desejos. Caim não tinha fé, mas queria apenas ter cerimônias, obras, uma religião da justiça dele mesmo. Ele queria que Deus aceitasse aquilo. Por que Deus não aceita? Né? E Caim não glorificava a Deus, mas era idólatra. Ele não estava ali, na verdade. Ele ia diante de Deus, mas ele não estava adorando a Deus. O próximo passo é que essa religião nunca fica, vamos dizer, sem se manifestar também como uma religião de ódio, uma religião de opressão, uma religião de perseguição. Irmãos, todo falso cristianismo, ele perseguirá o verdadeiro cristianismo. É impossível que ele não faça isso. Então, essa perseguição, ela pode ser velada, mas ela vai acontecer. Né? As pessoas muitas vezes pensam que perseguição, ela vem de pessoas de fora da igreja, de fora do cristianismo, ateus, pessoas que não professam fé. Sim, a perseguição vem também desse campo, em muitos momentos, com certeza. Mas existe uma perseguição cristã. Existe uma perseguição do falso cristianismo. Quem foi que matou Jesus? Quem perseguia os apóstolos? Não foram os romanos. Os romanos, eles acabaram sendo usados ali no início, pelo menos. Depois eles perseguiram realmente. Né? Mas a perseguição inicial, irmãos, foi dos judeus, foi dos religiosos, foi dos que professavam a fé em Deus. Quem foi que expulsava das sinagogas? Quem expulsava das sinagogas? Os que tinham sinagoga. E a sinagoga, o que era? Era a sede da religião judaica. Né? Aquele lugar ali onde tudo acontecia, a leitura da lei, tudo aquilo, o ensino, tudo aquilo acontecia. Então era a sede, né, da religião judaica. E você ser expulso da sinagoga, você ficava na periferia da sociedade, você ficava numa situação muito difícil. E quem fazia isso? Gente religiosa. Não eram romanos, não eram idólatras, não eram aqueles que tinham os cultos, chamados naquela época de cultos de mistério e outros tipos de cultos pagãos. Não era. Não eram aqueles que adoravam os deuses romanos ou o imperador, o que for. Não eram esse tipo de gente. Eram os judeus. Então, irmãos, nunca a religião falsa, ela deixará de perseguir e deixará de se opor à religião verdadeira. Então, existe um cristianismo em curso, existe um cristianismo anticristão, é rótulo, é nome, mas não é verdadeiro. Esse cristianismo se voltará contra qualquer correção, contra qualquer reforma, contra qualquer pessoa que se levantar e denunciar e chamar a igreja para o arrependimento. Esse cristianismo falso, ele expulsará do seu meio qualquer um que quiser uma verdadeira reforma. Esse cristianismo falso é o cristianismo dos fariseus, que podem falar muito de Calvino, de Lutero, dos puritanos, Knox, o que for, mas eles não aceitariam um John Knox do nosso tempo. Eles não aceitariam a pregação bíblica verdadeira nos nossos dias. Eles falariam bem dos profetas antigos, mas eles matam os profetas que trazem a mesma mensagem. Eles perseguem, eles matam
os Abéis, eles perseguem. Não necessariamente vão assassinar, mas vão perseguir, vão excluir, vão agir de tal maneira que aquela religião da reforma vai ser um incômodo e eles vão tentar expulsar do seu meio. Mas o ponto, irmãos, é que nós precisamos observar que se a graça de Deus não operar, é isso que vai exatamente acontecer. Agora eu convido vocês para nós lermos juntos um outro trecho da Escritura que está em Romanos capítulo 1. Eu não vou ler todo esse capítulo, mas eu quero ler uns 2 ou 3 versículos aqui. Romanos capítulo 1. Então, o apóstolo Paulo, ele fala mais uma vez de religiosidade. E ele diz assim, né? Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Existe uma manifestação da ira de Deus contra a injustiça dos homens. E o que é que Paulo chama de injustiça dos homens? Deter a verdade em injustiça. Essa injustiça dos homens, ela detém a verdade em injustiça. Ela prende a verdade de Deus. Ela não aceita a verdade de Deus. E Deus está manifestando a sua ira sobre esta impiedade dos homens. Sobre esta questão. Que é da natureza, é do coração. Todos nós somos assim por natureza. Por outro lado, o apóstolo Paulo fala no versículo 16, que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do grego, do judeu e também do grego. O que o Evangelho é, irmãos? O poder de Deus. Então nós temos que fazer sempre esse contraste. Poder de Deus contrastando com a impiedade dos homens que detêm a verdade em justiça. Mas Paulo fala também no versículo 17 que porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós temos então 2 revelações, ou 2 manifestações, ou 2 coisas que estão se descobrindo, se revelando. Primeiro, no versículo 17, a justiça de Deus de fé em fé, que é a do poder de Deus, que é o Evangelho em Cristo, que o justo vive pela fé. Deus está revelando a sua justiça, Deus está justificando um povo, está revelando isso pelo seu poder, é o poder de Deus, o justo viverá pela fé. Mas também Deus está manifestando, versículo 18, a sua ira. Então nós temos 2 manifestações divinas, irmãos. Observem, a justiça dele, do versículo 17, e a ira dele, do versículo 18. A justiça de Deus, que se revela no Evangelho, que é o poder dele, é graça. É graça de Deus. Absoluta graça de Deus. A ira dele, que se revela no versículo 18, é justiça. Então nós temos que, colocando no nosso assunto, a religião verdadeira do Evangelho é poder de Deus e é graça de Deus. Mas a religião falsa é manifestação da ira de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: Deus se revela. E Deus se revela na própria criação. No versículo seguinte, versículo 19, Paulo diz assim: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, e porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis.
Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram, essa é a síntese, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Vocês percebem que sempre é uma questão de culto, não é? O ser humano, ele sempre está cultuando. Eu estou enfatizando aqui a questão do culto declarado, né? Daquela pessoa que diz assim, eu tenho uma religião, eu tenho um cristianismo, eu tenho um culto, eu tenho uma igreja, mas na verdade sempre é culto. Sempre o ser humano está adorando, sempre o ser humano ele não consegue deixar de adorar. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, a falsa religião, ela se resume nisso aqui, ela se resume em que os homens, eles adoram, honram e servem a criatura no lugar do Criador. E foi isso que Caim estava fazendo. Mas isso aqui, irmãos, acontece porque no início do versículo 25 ele diz, mudaram a verdade de Deus em mentira. O grande ponto é, eles não ouvem a palavra, eles não ouvem a revelação de Deus, eles rejeitam, e eles fazem isso mesmo por vontade deles, eles não estão sendo obrigados a rejeitar, eles rejeitam sempre. É isso que Paulo diz no versículo 18, eles detêm a verdade em justiça. Isso atrai a ira de Deus. Irmãos, a Bíblia mostra que Deus, na sua justiça, entrega os homens à vontade deles, entrega os homens a essa religião da vontade, a essa religião que rejeita a palavra deles. É isso que Paulo diz aqui da forma mais clara possível, em Romanos capítulo 1. Ele diz, versículo 24, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Entendeu? Jesus disse, né? Lava primeiro por dentro o copo. O grande problema é dentro. O grande problema o que é? Coração. Pois bem, se Deus não der graça, se Deus não operar, esse coração nunca será limpo. Esse coração não quer ser lavado, esse coração não quer ser purificado, esse coração ama a sujeira, esse coração ele é imundo. E esse coração, se Deus der a liberdade para ele, é ira de Deus. Se Deus não der graça, mas der liberdade para ele seguir o curso, Deus tirar os freios, Deus entregar os homens ao coração, é manifestação da sua ira. E por quê? Porque os homens não querem. Chegamos, portanto, irmãos, a esse ponto. Mas antes de eu chegar ao ponto, eu quero só ler o versículo 26, que diz a mesma coisa. Deus os abandonou às paixões infames. Então, no 24, Deus os entregou às concupiscências dos corações. Versículo 26, Deus os abandonou às paixões infames. Versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Então, nós temos aqui, Deus os entregou, Deus os abandonou, Deus os entregou a um sentimento perverso. Os 3 versos que nós lemos aqui. Então, essa religiosidade é a religião do coração, e a própria aprofundamento nessa idolatria, porque isso vai aprofundando os homens na idolatria, é isso que eles querem, quando Deus retira a graça, é resultado então de que Deus os entrega. Deus, na sua ira, diz, façam o que vocês querem, sigam seus corações, eu não lhes darei graça, eu retirarei a minha graça. E aí então o coração segue o seu curso, e a religião humana, ela vai se tornando cada vez mais
manifesta, os ídolos vão dominando, os homens vão adorando cada vez mais a criatura em vez do Criador. E deixem-me dizer-lhes mais, irmãos, isso pode acontecer. Isso acontece no paganismo, isso acontece também, eu falei ainda há pouco sobre a questão dos ateus, mas os ateus também têm a sua religião, eles adoram também os seus ídolos, o seu coração ali é que está operando, só que não é no sentido religioso usual, mas eles têm também os seus ídolos, né? Mas isso acontece também, como ficou bem claro em Mateus 23, e essa foi a grande denúncia da reforma. Isso pode acontecer no que se chama judaísmo, no que se chama cristianismo. É religião idólatra, que tem um rótulo, que tem vamos dizer assim, uma aparência externa de limpeza, mas por dentro é o coração humano agindo e a religião hipócrita ali se manifestando. Meu tempo está acabando, eu só quero concluir aqui, meus irmãos, com mais um ponto, e semana que vem eu vou falar da graça, né? Vou falar da graça, mas eu quero encerrar com um ponto aqui da graça, e semana que vem a gente vai falar da graça de Deus, como é que Deus opera essas coisas. Mas eu queria ainda, irmãos, dizer para vocês o seguinte: semelhante a Abel, semelhante a Caim, que a religião dele era uma religião do coração e finalmente ele matou Abel, essa religião ela vai atingir a vida das pessoas, a moral das pessoas, as palavras das pessoas, de forma que elas vão se tornar pessoas que odeiam, e pessoas odiosas e que odeiam. Veja, o versículo 28, eu vou ler até o 32. Temos aí então alguns versículos para a gente concluir esse capítulo, que diz assim: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores. Lembra lá de Salmo 50? Tudo isso aqui, ó, né? Adúlteros, ladrões, difamadores. Aí continua: injuriadores. Onde é que eu parei aqui? Difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Lembra que Jesus disse que eles davam dízimo, mas eles não tinham justiça, misericórdia? Lembra lá de Mateus 23, que nós lemos hoje de manhã? Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Essas manifestações são todas manifestações, se você for observar bem: fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, engano, e vai embora. Elas quebram a segunda tábua da lei. Elas fazem mal ao próximo, mas para que elas cheguem a quebrar a segunda tábua da lei, a primeira tábua também é quebrada. Então Deus não está sendo adorado, ídolos estão sendo adorados, o nome de Deus não está sendo honrado. E então essas pessoas começam a vida delas de relacionamento com o próximo, é uma vida de dano. Elas são danosas, elas são pessoas que vão fazendo mal para o próximo. São aquelas pessoas que têm uma capa de religiosidade, que parecem, são como os fariseus, que parecem religiosas. Dentro do contexto cristão ou judaico, né, da época lá dos fariseus, elas parecem religiosas, mas elas estão prontas para pegar a primeira pedra e jogar na mulher adúltera. Elas estão prontas a mentir, a difamar Cristo, a dizer que Cristo disse coisas que ele nunca disse. Elas estão prontas a participar de coisas absolutamente mortais, maléficas com relação ao próximo. É isso, irmãos. Isso aqui, eu quis mostrar para vocês um quadro hoje à noite desta
obra terrível, em que a Escritura é abandonada, em que Cristo não é realmente crido, em que a graça de Deus não é valorizada, em que não se crê em Jesus unicamente, em que Deus não é glorificado. Tá? Mas eu quero encerrar, como eu fiz de manhã, com uma nota de esperança e de graça. Quando você lê Gálatas, vamos encerrar com Gálatas agora, meus queridos irmãos. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo Paulo dá um catálogo de coisas horríveis aqui, semelhante lá de Romanos. Mas ele não fica só nisso, graças a Deus, né? Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito. Veja, quem tem o Espírito, quem é nascido de novo, quem anda no Espírito. Versículo 16: andai em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Quem foi crucificado com Cristo, quem nasceu de novo e anda no poder do Espírito Santo pela fé em Jesus, quem tem o verdadeiro e autêntico cristianismo. É desse cristianismo que nós vamos falar semana que vem, que é isso que a reforma quer produzir, é isso que a reforma busca. O fruto do Espírito, versículo 22, é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fé, é a mansidão, é a temperança. E contra essas coisas não há lei. E Paulo diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Meus queridos irmãos, eu quero encerrar nesta noite dizendo para vocês o seguinte: nós estamos no mês da reforma. Nós devemos celebrar e pensar na reforma nesses dias com muita alegria, porque ela foi um momento importante. Mas nós precisamos trazer a mensagem da reforma para o nosso tempo. Nós precisamos pensar o seguinte: eu me pareço, a minha religião se parece com a de Caim ou com a de Abel? Porque nós não podemos lembrar dos reformadores tendo uma religião daqueles que mataram os reformadores. Nós não podemos lembrar dos profetas tendo uma religião dos que mataram os profetas. Não basta celebrar a memória dos antigos, piedosos, profetas e proclamadores do Evangelho antigos. Nós temos que entender que a religião, que a mensagem deles fala para nós hoje, de uma religião do coração, de uma religião do Espírito Santo, de uma religião que, em vez do ódio, da contenda, do assassinato, tem o amor, o gozo e a paz, a longanimidade e a benignidade, o fruto do Espírito Santo. É essa a religião verdadeira, esse é o cristianismo verdadeiro. Mas esse é o cristianismo, irmãos, que Deus opera em nossa alma. Meu querido irmão e irmã, você é um crente em Cristo Jesus, você ama o Senhor, você deseja servi-lo, você já creu nele, já se arrependeu dos seus pecados. Então, levante-se e diga: eu vou, minha carne já está crucificada, Paulo diz, isso já é um fato, eu tenho o Espírito Santo, então eu vou me levantar, não para viver nessas obras da carne, mas para viver em amor, em gozo, em paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse fruto do Espírito Santo é o fruto para nós, foi dado a nós e deve ser
impresso no nosso viver, no nosso cotidiano diário. E é isso que prova que nós somos realmente cristãos, que o nosso cristianismo é autêntico. Semana que vem eu vou falar mais desse cristianismo autêntico, dessa operação da reforma, desse propósito da reforma. Mas eu quero encerrar com essa reflexão com os irmãos. Que Deus nos abençoe e que Deus nos esteja operando cada vez em nós esse verdadeiro cristianismo para a sua glória. Vamos orar, meus irmãos, e vamos pedir que Ele nos fortaleça. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite, Senhor, meditar nestas verdades sobre uma falsa religião terrível, medonha, hipócrita, enganosa, e que o Senhor nos guarde disso, e que o Senhor opere na nossa vida, na nossa alma, Senhor, que nós esteja operando não o versículo 18 de Romanos, mas o versículo 16 e 17. Nós oramos e nós pedimos que o Evangelho, que é o poder de Deus, que a justiça que se revela nele, e que o justo viverá pela fé, isso esteja se revelando na minha vida, na vida de meus irmãos. Senhor Jesus, abençoa a nossa igreja, abençoa cada um de nós, abençoa, Senhor, as igrejas aqui da região, abençoa as igrejas no Brasil e pelo mundo. Opera, Senhor, através de fiéis ministros e opera no coração de cristãos, produzindo o cristianismo verdadeiramente, para que não seja só uma profissão, mas uma vida de fruto do Espírito Santo, e que isso glorifique o seu nome, Senhor, nesse mundo carente, nesse mundo de trevas. Em Cristo Jesus nós oramos. Faz esta obra, Senhor, e nos guarda da falsa religião. O seu nome seja louvado numa verdadeira religiosidade, um verdadeiro temor do Senhor, cada vez mais em nosso viver, no Senhor Jesus e na graça do Espírito Santo. Que assim seja, Senhor. Amém.